Meu nome é Maria Gorete Fernandes, eu sou doutora em Ciências da Saúde pela UFRN, tenho um Instagram, alguém que queira assistir essa aula de risco biológico e depois falar comigo no direct, o Instagram é Gorete, com 2T's i, Fernandes. Tem um e-mail também para contato, profadragorete, com 2T's i, @gmail.com. E na aula de hoje eu vou falar sobre risco biológico. Algumas coisas interessantes aí nessa época de pandemia, que a biossegurança ocupacional está em alta, e aí, assim, profissionais da área de saúde, engenheiros, higiene, pessoal de higiene de segurança, da ergonomia, todos os profissionais que estudam, né, que precisam saber das NRs, que precisam estar atualizados, trabalhar com EPI, tem que saber fundamentalmente sobre o que é um risco biológico e como é que é a questão dele ocupacional, né? Então, nesses ambientes de trabalho, onde os trabalhadores têm as suas atividades que apresentam diversos tipos de risco, o risco biológico é considerado um risco que é grave. E a gente está passando hoje, exatamente agora, iniciamos em janeiro de 2020, a nossa pandemia, né, com o coronavírus, e está classificado como um risco biológico, porque são os vírus, bactérias, parasitas, fungos, ácaros e protozoários, né? E aí, assim, a ocorrência desse evento, desse risco biológico, está ligada a quê? A existência ou não de medidas preventivas e aos níveis de biossegurança. Fala-se hoje até em biossegurança ocupacional, porque todos esses locais de trabalho que tiveram que abrir, o delivery, supermercados, tudo que se manteve agora na pandemia, teve que seguir rigorosamente as normas que são para prevenir, né, medidas preventivas contra os riscos biológicos, que no caso o vírus da Covid-19, né, e a existência ou não dessas medidas garantem a execução desse procedimento. Então, deve-se respeitar as normas de biossegurança. As normas que a gente vai falar aqui hoje, os pontos principais é da NR15, que são atividades e operações insalubres, o anexo 14 da NR15 e a NR32, que é Segurança e Saúde do Trabalho em Serviços de Saúde, o anexo 1 e 2. E aí, assim, a gente tem visto alguns profissionais da área de saúde têm que obrigatoriamente essa NR32 foi criada para isso. Mas vamos iniciar pela atividades e operações insalubres, que é no anexo 14, que vem do dia 12 de novembro de 1979, uma portaria, a portaria número 12, que ela fala sobre insalubridade de grau máximo. Então, assim, trabalho ou operações em contatos permanentemente que tenham pacientes com isolamento por doença infecto-contagiosa, com objetos de seu uso previamente esterilizados, também pessoas que têm contato com carne, glândulas, vísceras, sangue, ossos, coros, pelos, dejeções de animais portadores de doenças infecto-contagiosas, né? Tipo tuberculose, brucelose, pessoas que têm trabalham em esgoto, como galerias, tanques, lixo urbano de coleta e industrialização. Então, essas são insalubridade de grau máximo. Essas pessoas que trabalham com isso, com esse tipo de paciente com doença infecto-contagiosa, com glândula, com víscera de animais, né? Com animais que podem portar doenças infecto-contagiosas, pessoas que trabalham com esgoto na galeria, nos tanques, e lixo urbano. Não esquecer disso aí. Isso aí é super importante. É questão de concurso e muita gente erra porque esquece dessas 4 atividades de insalubridade de grau máximo. E assim, outra coisa importante é que nessa NR ela também fala da insalubridade de grau médio, que são as operações com pacientes animais com matéria infecto contagiante, mas
de grau médio, que seriam os hospitais, serviço de emergência, enfermaria, ambulatório, posto de vacinação, né? E os estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana, isso aí, essa insalubridade, que fique claro que é aplicada unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como o manuseio do objeto desses pacientes, que não foram previamente esterilizados. Hospitais ambulatórios, postos de vacinação, estabelecimento também destinado ao tratamento de animais, e aí a gente mais uma vez diz, tem que pagar insalubridade para as pessoas que têm contato com esses tais animais. Outro fato importante é a classificação, a NR, o anexo 1, muita gente erra essa classificação, porque são 4 classes, né? Classe de risco 1, classe de risco 2, 3 e 4. Na risco 1, o baixo risco é um baixo risco individual para o trabalhador ou para a coletividade como um todo, com baixa probabilidade de causar doença ao ser humano. Então, quando a gente diz que um agente biológico é classe 1, é que ele tem essa baixa probabilidade. Quando a gente diz que um agente biológico tem classe de risco 2, o risco é individual moderado, ou seja, a disseminação pode causar doença ao ser humano e existem uns meios eficazes, né, de profilaxia ou tratamento, ou seja, a gente prevenir e tratar. Mas o grau 3, o risco, a probabilidade de disseminação, tanto individualmente como coletivamente, pode causar doenças, infecções graves, para as quais nem sempre existem meios eficazes de profilaxia e tratamento. E a classe de risco 4 é aquela que a probabilidade elevada de disseminar também para a coletividade e grande poder de transmissibilidade, que é o caso que a gente está passando agora com o coronavírus, né? Que mundialmente tivemos que fazer isolamento social porque ele é da classe de risco 4. Né? Então, pode ser transmissível de um indivíduo para o outro, pode causar graves doenças, para as quais às vezes não existe meio eficazes assim, de profilaxia e tratamento. E toda hora todo mundo está dizendo, o único meio é isolamento, mas também não é 100% eficaz. Então, o coronavírus, a Covid-16, está classificado no classe de risco 4. Aqui a gente tem, como é uma coisa, o anexo 2 foi uma tabela criada na portaria, né, do Ministério do Trabalho e do Emprego, 485, de 11 de novembro de 2005. Vocês podem baixar isso na internet facilmente. Na seção 1, que é do anexo 2 da NR 32, você vai ver lá a lista com as classificações. Esses números que tem aqui são, por exemplo, aqui tem alguns de classe agentes biológicos de risco grau 2, outros de grau 3. Nessa lista aqui, o bacilos, antrax, no grau 3, que a gente acabou de dizer. Então, até vocês podem não vão encontrar alguns vírus mais novos, porque a portaria é antiga. Já quanto à insalubridade com relação a laboratórios, né, de grau médio, laboratório com animais destinados ao preparo de soro, vacinas, laboratório de análise clínica e histopatológica, né, gabinetes de autópsia, anatomia, histoanatomatologia, que tem muito nas universidades, nos necrotérios, cemitérios, na parte de exumação de corpo, estábulos, cavalariças, resíduos de animais deteriorados, tudo isso aí é considerado como um trabalho de grau médio, onde você tem contato permanente com o paciente, animais ou material infecto contagiante nessas situações. Então, aqui eu coloquei para vocês não esquecerem que os riscos biológicos ou agentes biológicos são bactérias, fungos, protozoários, ectoparasitas, vírus, entre outros. E que existe
para a saúde, a NR32 de segurança do trabalho, ou a 15 que é operações insalubres. Então, você tem que estudar essas duas NRs, essas duas normas regulamentadoras para ficar a par disso aí. Não esquecer também que são riscos biológicos, o agente biológico cabiose, hepatite, os tipos de hepatite A, B, C, estafilococos, a influenza, tuberculose, meningite. E as classificações, como eu já falei, individualmente, aqui a gente tem os aspectos: risco individual, risco para a comunidade e a infectividade e os exemplos. Aí nós vamos dar alguns exemplos. Por exemplo, bacilos. O bacilo ele é de classe 1, o risco dele é ausente ou muito baixo, o risco para a comunidade é ausente e a infectividade dele é com a baixa probabilidade de infectar o homem e animais, o bacilo. Já o vírus da febre amarela é da classe 2, o risco é moderado, o risco para a comunidade está ausente. Em relação à infectividade, ele dispõe de medidas terapêuticas e profiláticas eficientes. Na HIV, que é classe 3, o risco é alto, risco para a comunidade é limitado, pode propagar de indivíduo para indivíduo, as medidas terapêuticas e de profilaxia existem também. Já quem está na classe 4 tem tudo elevado, risco individual elevado, risco para a comunidade elevado, infectividade altamente patogênica, de fácil propagação, não existindo medidas profiláticas ou terapêuticas. É o caso do vírus Ebola, do Covid, dos coronavírus, né? E por aí vai. Então, em que áreas podemos encontrar os riscos biológicos? Como já foi dito, espaço confinado, indústria de saneamento, indústria de alimentos e bebidas, necrotérios, abatedouros, entre outros. Como é que vai se estabelecer essa exposição, esse veículo ou material biológico? No HIV, por exemplo, sangue, secreção vaginal, sêmen, né? Outras formas, né, de passar, né, de propagar seriam os tecidos, líquidos de serosa, como peritoneal, pleural, pericárdio, a pleura, né, da pessoa, o pericárdio, que no caso da tuberculose, né, na questão do pulmão, o líquido amniótico, né, a mãe pode passar uma bactéria para a criança através do líquido amniótico, o líquido da articulação, da saliva, qualquer líquido nosso é passível de passar, né, de veicular e estabelecer essa transmissão. Suor, lágrima, fezes, urina, escarro, é por isso que tanto cuidado agora na questão do vírus do coronavírus. Outros riscos biológicos e tipos de exposições, por exemplo, o HIV, o pérfuro cortante. Daí tem que usar luvas, né, e ter cuidado para não se cortar quando estiver manuseando ou aplicando uma injeção, trabalhando com um pérfuro cortante, uma agulha com um paciente com HIV. Ou com qualquer outro paciente, porque também pode passar uma hepatite ou qualquer outra doença infecto-contagiosa. As mucosas, a pele íntegra, porque a pele tem que estar íntegra, porque se ela estiver com um ferimento ou aberta, ela é meio de contaminação. Inalação de gotículas e aerosóis, que é o que a gente está agora sempre passando o álcool a 70, justamente, e usando máscara e luvas e capote, pessoal da saúde, para evitar a inalação dessas gotículas ou das partículas de aerosóis que ficam. Qual é a magnitude desses riscos biológicos, né? A magnitude dela é devido à prevalência de doenças transmissíveis. E essa magnitude pode ser grande ou não, vai depender da conscientização das pessoas. Porque tem precauções padrões e tem também limitações da profilaxia pós-exposição. Por exemplo, tem pessoas que não seguem o padrão de usar máscara, de todo o procedimento, de usar álcool e tal, e aí a doença adquire uma magnitude maior.
A gente está vendo isso. Os países que todo mundo fez tudo certinho, o vírus matou menos pessoas. Então, essas informações estão na transmissão da doença, nas condições de segurança no trabalho, na biossegurança ocupacional, nas normas, né, nas medidas de pré-exposição. Tudo tem que ser muito bem pensado e planejado para que não tenha uma magnitude maior. O que fazer no caso de uma exposição? Por exemplo, no HIV, hepatite. Primeiro passo, quais são os cuidados locais que se devem ter, já que se for exposto? Segundo passo, registrar tudo. Terceiro passo, fazer a avaliação dessa exposição. Quarto passo, avaliação da fonte, de onde veio. Quinto passo, fazer um manejo específico. Por exemplo, se for em HIV, tem um manejo específico. Se for na hepatite tipo B e C, tem outro manejo. Sexto passo, acompanhamento clínico e sorológico, que são o quê? Você vai ter que fazer os exames, vai ter que fazer as testagens. Então, basicamente, é isso também que a gente está fazendo no vídeo. Se consegue testar, se consegue rastrear e ver de onde é que está vindo a exposição e se fazer esse manejo específico, que é o isolamento, a quarentena das pessoas que estão doentes, o acompanhamento, a reavaliação, né? E como vamos minimizar qualquer risco biológico? Principalmente prevenindo, conscientizando, tendo conhecimento de como é que se propaga, de como se adquire, usando os equipamentos de proteção individual que são importantíssimos, equipamentos corretos, e fazendo as precauções padrões e especiais que as normas recomendam. Essa questão da prevenção vai muito também de você avaliar esses riscos, localizar as áreas mais elevadas, né? E a gente está fazendo isso agora usando até tecnologia, inclusive, para rastrear, vendo áreas, as temperaturas, as áreas mais elevadas, identificando, né, nominalmente onde é que está e quem são essas pessoas que estão, né, contaminadas que foram expostos ou então foram expostos a agentes biológicos, principalmente dos grupos 3 e 4, vigilância médica desses trabalhadores e, quando é o caso, um programa de vacinação. Como na Covid-19 a gente não tem esse programa de vacinação, mas está se vacinando das gripes, da influenza. Mas o programa de vacinação é também uma prevenção. Aí eu coloquei um quadro de medidas de contenção dos níveis de segurança, onde a gente tem um tipo do risco, né? Como é essa construção, como é feita a proteção e treinamento profissional. Então, para o nível 1 tem que ter treinamento, no 2 também, no nível 3 o treinamento é mais rigoroso e no nível 4 altamente rigoroso. E assim, todos eles vão usar EPIs, todos. Só que dependendo do nível, os EPIs são EPIs com filtros, né? Tipo a máscara N95, que a gente vai falar daqui a pouco. E assim, todos esses riscos, nesses níveis, é imprescindível seguir isso aqui, ó. O conhecimento desses agentes etiológicos e de transmissão, a lavagem das mãos correta, imunizar quando existir vacina, manuseio e descarte do pérfuro cortante, ou seja, todo material que possa estar contaminado, como é que ele vai ser descartado, tem empresa específica para levar esse, né? Por isso que os hospitais, as clínicas, quem trabalha com exame, laboratório, tem um local específico para descartar esse material. Conhecer a rotina de atendimento do material biológico e conhecer as limitações da profilaxia pós-exposição. Com relação aos EPIs, a gente tem, para os equipamentos de proteção individuais, a gente tem as luvas de procedimentos, que devem ser estéreis, as máscaras cirúrgicas, a N95, capotes,
que pode ser limpos, pode ser estéreis, ou pode ser de plástico ou descartável. Agora, nessa pandemia, a gente tem vários tipos de capotes, né? Não confundir o capote, que é esse aqui, por exemplo, verde, que está aparecendo, com um jaleco, que não fazem, né, não tem o mesmo objetivo. Porque esse aqui é justamente para níveis maiores, de nível 3, 4, aqui é nível 1, 2. Protetor facial, né, que é esse aqui, transparente. Sapato, botas, né? Esse aqui tem um sapato, a bota é um cano longo. E aqui o propé, que é para centro cirúrgico. Então, assim, ó, isso aqui é altamente incorreto. Imagine, você está trabalhando, você é enfermeira, trabalha com um tipo de calçado desse, olha. Você está aplicando, está coletando sangue de uma pessoa com HIV positivo. Aqui você já se contaminou. Então, o calçado adequado para o ambiente e atenção à saúde é esse. Com proteção no dorso do pé, nessa parte aqui, proteção nas pontas do dedo também, solado antiderrapante e proteção no calcanhar, no calcânio, no tendão do calcânio. Ó, aqui é uma cena que não se deve. Quem está trabalhando com esses agentes biológicos não pode usar bijuterias, joias, porque como é que vai colocar os EPIs? Vai danificar. Também jamais pode aspirar. Aqui você está vendo uma pessoa que está trabalhando com material biológico, ela está aspirando isso aí. Também não pode levar comida para o ambiente hospitalar, né, para o ambiente de coleta, porque você vai contaminar essa comida também. E uma atenção que deve ser usada para todos os pacientes com relação à previsão de contato disso aí. Então, as luvas são necessárias para tocar um material biológico, né, mucosa ou pele, que não esteja intacta, né, no caso um ferimento, né? E aí a gente tem vários livros, né, as estéreis, as luvas não estéreis. E um grande exemplo são as máscaras e protetores oculares, que o ocular, ele vem com aquele óculos, né, que todo mundo já vê transparente só para a parte da visão. O protetor facial, ele pega tudo, entendeu? Ele é assim, esse aqui. E tem que obrigatoriamente, por baixo, você usar a máscara, né? Isso aqui é uma previsão contra respingo de material biológico. E os capotes que são necessários quando houverem respingos generalizados, né? O caso de tossir, de espirrar, né? Então, aqui que eu já falei, o protetor ocular e o protetor facial. A diferença, né? Veja, mas ambos devem ser acompanhados com a máscara. E a lavagem da mão, que agora todo mundo nessa pandemia aprendeu, né? Os passos, né? Onde você tem que ir com água e sabão entre os dedos, no polegar, nas unhas, na palma da mão, no punho. Então, após essa precaução de lavagem, né, das mãos, a limpeza também dos instrumentos e o descarte pérfuro-cortante, que tem as zonas, né, que a gente chama a casa do lixo, que são os locais dos expurgos, onde se deixa esse material contaminado. Olha, aqui é uma sequência que eu achei que a Organização Mundial de Saúde colocou um passo a passo para o uso correto das máscaras. Então, vamos lá. As mãos primeiro devem estar limpas, como a gente falou na figura anterior, aquela forma, né, de lavar as mãos. Depois, colocar as alças atrás das orelhas e amarrar atrás da cabeça. Ou então, se não tem amarração, mas tem a colocação das alças aqui atrás da orelha. A máscara deve cobrir completamente a região do nariz e o queixo. Então, a gente está vendo muito agora na pandemia, muita gente não usa isso aqui cobrindo o nariz nem o queixo. Durante o uso, não se deve tocar a parte da frente da máscara para não contaminá-la. Muita gente toca. Se a máscara ficar molhada ou úmida, substituir ela por outra.
Para retirar, toque apenas nos elásticos ou as tiras, se for de tira, atrás. E vai descartar ela no cesto, no lixo. Que isso é o procedimento da máscara descartável, porque essa máscara de pano que o pessoal está usando, no máximo aí 2 horas, e se ela ficar úmida, você tem que trocar por outra e lavar, né, com água, uma mistura com água sanitária, depois deixar secar e nunca misturar com roupa de casa, para não contaminar. O respirador N95, que equivale à máscara PFF2, é um respirador que é uma máscara com filtro. Esse filtro é de partículas que atende ao padrão, por isso que é N95. Do Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional dos Estados Unidos, a gente chama NIOSH, por isso que eles têm esse selo de certificação. Ou seja, o que significa N95? Significa, muita gente não sabe, de onde vem esse 95? Significa que ele filtra pelo menos 95 das partículas transportáveis, né? E, porém, essas partículas têm que ser maiores que 0,3 micrômetros, tá? A máscara PFF2 é recomendada tanto para proteção respiratória contra aerosóis, agentes biológicos, em áreas agrícolas, industriais, como também poeiras, fumos ou névoas. Aqui são as instruções para você colocar essa máscara, né? Você abre, né? E arredonda aqui o clipe, você só abre ela. Lógico, antes, obviamente, você tem lavado corretamente suas mãos, né, desinfetado, aí posiciona o respirador cobrindo a boca e o nariz, o clipe nasal, sempre observar que tem o clipe nasal, porque o N95, o respirador, o máscara, ele tem um clipezinho em cima, então, o clipe nasal fica voltado para cima e não para baixo, senão você vai colocar a máscara errada. Assim que você pegar essa máscara, já procura ver onde é que está o clipe nasal. Depois você puxa o elástico superior, ajusta bem no alto da cabeça. Puxa o elástico inferior ajustando atrás do pescoço. Então, ó, um para cima e outro para baixo. Aqui, ó, ele de perfil. Muita gente deixa os dois em cima e isso aqui acaba caindo. Então, um tem que ficar em cima e o outro aqui, ó, abaixo, na região occipital. E uma acima da cabeça. Então, posicione o respirador para que cubra o queixo e certifique do bom ajuste. No passo 6, você vai ver se o ar vaza pelas bordas do respirador. Então, você vai testar, né? Você está com a máscara e vai testar. Se você não tiver um ajuste adequado, você vai ter que ver outra máscara, né? Mas ela tem que estar ajustada adequadamente. Faça o teste verificando se houve vedação. Comece esse teste. Cubra o respirador com as duas mãos, inale suavemente a máscara e ela tem que exalar suavemente para a máscara que não tem válvula. E se tiver válvula, alguns têm uma válvulazinha do lado, né, direito, suavemente o ar exala pela essa válvula, entendeu? Se houver vazamento nas bordas, você tem que reajustar o respirador. Então, você colocou tudo, depois você faz o teste, justamente respirando com as duas mãos e observando se está saindo ar. Outras precauções respiratórias que a gente tem no quarto privado, por exemplo, tem que usar máscara para o profissional da saúde entrar no quarto, no caso de pacientes, né? E máscara cirúrgica para o paciente em caso de transportar ele. Então, se ele estiver só no quarto, a máscara fica só para quem está cuidando. Se vai transportar ele, né, de um quarto para outro, levar ao banheiro, ele tem que ir com máscara cirúrgica, para não contaminar outras pessoas. No quarto privado, a porta deve se manter fechada, principalmente se precauções respiratórias com aerosóis, que é o que? Espirro, né? Tosse. A máscara N95, essa que eu acabei de ensinar, tá? Olha, essa é a partezinha que eu falei que vocês têm que observar que vai ficar para cima.
e o filtro, para ver se sai, fazendo o teste, se sai o ar daqui. Máscara cirúrgica para o paciente, no caso de transporte também, que seria essa daqui. E capote e luva, né, para evitar contato com a pele e mucosas do paciente, estetoscópio, esfingnomanômetro, termômetro, tudo de uso individual, né, e se possível depois desinfectar com álcool a 70, conter as secreções em caso de transporte. Então, assim, espero que vocês tenham tirado todas as dúvidas de vocês sobre agentes biológicos, né, e como orientar, né, e se alguém quiser tirar alguma dúvida, quiser trocar uma ideia, eu vou colocar de novo meu contato, profa.dragorete@gmail.com. Se quiser me seguir no Instagram, é Gorete com 2T e Fernandes. Boa sorte e qualquer dúvida, entre em contato comigo.